Está chegando então a hora da nossa resenha cultural. Eu fico sempre em dúvida em que ordem chamar cada um para as suas dicas para a resenha cultural. Eu vou seguir a telinha hoje. Então, Consta, Ana, depois o deputado Marcel Van Hatten. Consta, começo por você. Vamos lá, Lacombe. Sobre o tema principal aí da semana, eu selecionei um livro e um filme. O livro é Tower of Babel, Torre de Babel, do Dor Gold, que é um diplomata israelense. Eu li ele tem alguns anos atrás já, mas ele está basicamente denunciando a ONU, né? A ONU virou um troço que não protege mais a paz, não serve mais o seu intuito original, né? Como herdeira da Liga das Nações e tudo, e foi capturada por árabes radicais, petrodólares, e denuncia o tempo inteiro Israel por preconceito ou interesses, né? Então, deixou de fazer parte das soluções para os problemas da região e se tornou parte do problema. E o filme eu vi hoje à tarde, Golda, que é a história ali, principalmente de uma época ali do final da sua gestão como primeira-ministra de Israel, Golda Meir, ou Meir, como alguns falam, que foi justamente na Guerra de Yom Kippur, né, quando Israel foi atacado, e é muito atual o filme. Mostra basicamente duas coisas, Lacombe, de forma muito resumida. Primeiro, como o povo de Israel, ao contrário dos seus adversários, valoriza cada vida humana, né, de israelense, acima de tudo, mas também dos seus adversários. E segundo, né, aquela máxima, se quer a paz, prepare-se para a guerra. Em alguns momentos, a Golda teve que ser durona até com Henry Kissinger, porque tinha que ser crível a ameaça de que ela estava disposta a ir para o ataque fulminante e chegar a matar ali 30 mil soldados do Egito, no ataque, né, que eles cercaram, porque ela queria um acordo, como ela conseguiu, primeiro de reconhecimento do Estado de Israel, coisa que o Egito não fazia, né, e segundo, claro, para devolverem todos os prisioneiros de guerra e tudo mais, salvar vidas. Então é um filme muito interessante, é um drama, né, é um filme de guerra que não mostra nada de guerra, só ali os bastidores e as decisões e a angústia da primeira-ministra, que foi, sem dúvida, uma grande mulher empoderada. É curioso que as feministas preferem, às vezes, se juntar ao lado daqueles que tratam mulher como segunda categoria. Então, Golda, vale a pena ver esse filme. Filmaço. Vale a pena. Eu não vi ainda, mas estou louco para ver. Não vi esse. A Golda Meir era conhecida como a Dama de Ferro de Israel, né? Margaret Thatcher, a Dama de Ferro britânica, e ela, a Dama de Ferro de Israel. Infelizmente não está nas plataformas ainda. Eu perdi o hábito de ir a cinema, então vou ter que me organizar para ir ao Tinha gente perguntando como é que foi que eu vi, Lacombe. Eu comprei. O filme é novo, então para alugar estava $20 e para comprar 25. Eu comprei o filme pela Prime, mas eu sei que o acesso não é tão fácil aí, mas vale a pena ver quando tiver disponível. Programa de hoje aqui, então, Consta. Vamos lá, Ana, você. Bom, eu vou puxar um clássico. Eu vi ontem, de novo, depois de muitos anos sem olhar para esse filme, um clássico vencedor de Oscar, Steven Spielberg, né? Eu sempre trago alguns filmes aqui do Spielberg. Um clássico que fala por si, Lacombe. Depois de tudo que aconteceu com o Holocausto, a gente deparar com o que está acontecendo hoje, o antissemitismo, de novo, as pessoas colocando estrela de Davi nas casas, na Alemanha, na Rússia, em países da Europa. Depois de tudo, de todas as páginas do Holocausto, da Segunda Guerra, presenciar o que está acontecendo agora é inacreditável. Então, eu puxei um clássico. Bom, tá aí, eu assisti ontem e foi diferente. Foi diferente. Depois de ter assistido há 15 anos, você assiste há 15 anos, 10 anos, e você fala, nossa, essas páginas foram fechadas. E ontem foi diferente assistir esse filme. Isso não pode se repetir. Isso não pode se repetir. Vocês sabem que eu sou neto de um judeu alemão, né? Meu avô, pai do meu pai, veio para o Brasil em 1934, fugindo do nazismo, e eu fui ver Lista de Schindler muito tempo depois de o filme ser lançado, porque é um comportamento, aliás, não é a minha dica, não, mas
eu tenho um livro sobre a história da parte judia alemã da minha família, que é esse aqui, Cartas de Elise, e eu descobri, escrevendo esse livro, a partir das descobertas de cartas da minha bisavó alemã judia, que eu nem sabia da existência dessas cartas, que entre os descendentes das vítimas do Holocausto havia esse mesmo comportamento que o meu pai teve ao longo de toda a vida dele, né, de não querer ter contato documental com todo esse sofrimento. Então, lá em casa, muito tempo depois da morte do meu pai, do lançamento do Lista de Schindler, é que eu fui assistir ao filme, e aí depois me entreguei ao estudo de tudo, mas durante muito tempo como proteção, e eu descobri, entre os descendentes todos dos irmãos da minha bisavó judia, que morreu em Sobibor, num campo de extermínio, que todos tinham o mesmo comportamento, como forma de proteção. Muito duro. É um filmaço, é um filmaço. Deputado, sua dica. Antes, só ótimas dicas dadas aí. Eu estive no Museu do Holocausto de Israel, que eles chamam de Yad Vashem, um mês atrás. Estive já no Museu do Holocausto também de Washington, que é um dos que tem a maior coleção, né, de objetos e histórias, enfim. E estive também em Auschwitz, visitando o campo de concentração na Polônia, e é absolutamente chocante, né? Todas as visitas foram, não tem visita que você não fique de novo movido com tudo que viu lá. Obviamente que o filme A Lista de Schindler, para quem for assistir, vai ter essas emoções também, e por isso mesmo fica cada vez mais incompreensível que estejamos revivendo isso agora, né? A minha indicação, ela vai mais no aspecto institucional, é uma indicação de um livro chamado Por que as Nações Fracassam. Ele é um livro que já tem agora 11 anos, não é tão recente, mas continua sendo muito bom para entender por que instituições importam para que as nações possam prosperar. E eu decidi indicar isso porque quando estive ali na fronteira com Gaza, na cidade de Sderot, aliás, uma das cidades onde os terroristas entraram, eu perguntei pro veterano do exército que estava nos dando ali uma palestra, e a gente conseguia ver a movimentação, sabe, ali da fronteira, do que estava acontecendo em Gaza, né? Perguntei por que né, havia tanto ódio lá, e ele falou muito da questão da doutrinação, né? E falou muito da falta de estrutura lá, tanto para saúde, educação, tudo, né? E aí o impacto de instituições boas e fortes para que uma sociedade possa prosperar e deixar esse radicalismo de lado é fundamental. Então o livro ele traz uma série de exemplos, né? Traz o exemplo, por exemplo, desculpe a redundância, traz o exemplo da Coreia do Norte e da Coreia do Sul, que acho que é o mais clichê, mas também que melhor retrata a diferença entre o capitalismo de um lado e o comunismo de outro, mas ele avança um pouco, porque nós sabemos que teocracias islâmicas, por exemplo, não são compatíveis com democracia, não tem nenhuma teocracia islâmica que seja democracia, assim como o comunismo é incompatível com democracia e suas instituições. Não tem nenhuma nação comunista que tenha instituições que garantam a liberdade das pessoas, muito antes pelo contrário. Então acho que é um livro interessante, fazendo essa crítica, que ele não faz muito essa distinção, né, de teocracia islâmica e democracia, ou país comunista e democracia. Eu acho que é importante, quando a gente fala de democracias também, que a gente tenha sempre atenção que as democracias fortaleçam as suas instituições para que elas sejam mais inclusivas, e essa é o resumo do livro, né? Países que têm instituições inclusivas, ou seja, onde as pessoas têm condição de, por si próprias, né, e com o apoio mínimo do Estado, se desenvolver, são nações mais ricas, as pessoas têm mais felicidade, enquanto aquelas nações em que as instituições são extrativistas, ou seja, elas arrancam da população, muitas vezes até mesmo o pouco ou nada que tem, essas nações elas são mais pobres e mais atrasadas. Então é um país muito interessante para a gente refletir sobre por que nações fracassam, e até uma espécie de uma contraposição a um dos livros que, para minha formação e do Rodrigo, tenho certeza também foi um dos mais importantes, que é
o do Adam Smith, que tratava do inverso, né? Porque as nações prosperam, falando da riqueza das nações. O fundamento é muito parecido e por isso que eu acho que essa obra do Acemoglu e do James Robinson é tão interessante. Obrigado, deputado. Então, vou encerrar aqui a nossa resenha literal. Aí, sobre o assunto Amazonas, né, queimadas na Amazônia, questão ambientalista, vou indicar aqui o Filosofia Verde, Como Pensar Seriamente o Planeta, do Roger Scruton, que defende basicamente, a gente teve já o Lula falando sobre entregar a Amazônia para uma espécie de governo mundial. Aliás, o Barroso falou qualquer coisa parecida agora também lá em Paris. Então, o Scruton defende que essas ONGs, com esses discursos alarmistas, né, de que o planeta vai terminar, vai acabar depois de amanhã ou daqui a 10 anos, aí passam 10 anos, renovam por mais 10 anos, que essas ONGs todas saiam de cena, que esses órgãos internacionais também, a ONU, por exemplo, querendo esse governo mundial com a desculpinha de que o planeta está terminando depois de amanhã, também saia de cena, e que os cidadãos, né, assumam as suas responsabilidades e cuidem do meio ambiente como cuidem da sua casa. Então, ele incentiva o Scruton nesse livro, vou mostrar mais uma vez, Filosofia Verde, ele incentiva, então, essas iniciativas locais em defesa do meio ambiente. E, pegando como gancho a situação no Oriente Médio, um filme que eu já vi faz um tempinho já, O Anjo do Mossad, que conta uma história verdadeira do único herói nacional egípcio, ele era egípcio, o Ashraf Marwan, e também herói em Israel. Ele se tornou... Ele era filho do presidente ele era casado com a filha do presidente do Egito, que morre. O Anwar Sadat, que era o vice, assume a presidência, ele se torna, Marwan se torna assessor do Anwar Sadat, e você fica o filme inteiro sem entender muito bem, porque ele se aproxima do Mossad, né, que é o serviço de inteligência de Israel, ele acaba atuando, o anjo do Mossad é ele ganha esse codinome anjo, e você fica ali o filme inteiro em dúvida se ele está do lado do país dele, do Egito, ou se ele está do lado de Israel, o que ele está querendo exatamente. Não vou fazer spoiler, bom, a história é verdadeira, quem conhece a história sabe, mas já dei um spoilerzinho dizendo que ele é o herói dos dois países. No fim das contas, ele consegue evitar uma batalha, uma guerra muito sangrenta entre Egito e Israel, logo depois da Guerra dos 6 Dias. Essa foi, então, a nossa resenha cultural, resenha literária, eu faço no meu canal no YouTube. Também não vi esse, Lacombe. É bom. O único que eu não vi, então eu já tenho um programa para agora. O resto eu li tudo e vi tudo. Eu conhecia mais ou menos a história e confesso que durante o filme eu fiquei... você fica sem saber exatamente o que o Marwan tá fazendo ali, para que lado ele está jogando. É muito bom o filme, muito bom o filme.